Opa, aqui quem falou é o Heróizinho, prazer em conhecê-los. Hoje irei falar de um jogo que sem nenhum diálogo pode te mostrar tudo, sem sequer dizer uma única sequer palavra. Gris pode parecer simples, tanto no design quanto na jogabilidade, pois é aí que está o erro. Ao abrirmos o jogo, nós deparamos com um visual incrível e uma trilha sonora fantástica. A estátua onde nós estamos no início do jogo começa a rachar, simbolizando a perda de alguém. É então que caímos, uma queda que simboliza o início de uma jornada onde iremos entender o quão doloroso é perder alguém. Todas as cores sumindo e apenas restando cinza, que é o significado do nome Gris. Gris é um jogo que mostra o que é uma pessoa que acabou de perder alguém passa, demonstrando todas as fases do luto. E começamos pela primeira fase, a negação. A primeira fase do luto, a primeira reação é de choque, descrença e entorpecimento. É uma defesa, se evita encarar a realidade com pensamento como: isso não está acontecendo, isso não poderia estar acontecendo. No momento em que caímos, o mundo é preto e branco, triste e sem vida. Se formos à esquerda, encontramos uma estátua toda rachada e uma posição de uma pessoa sentada no chão, chorando em negação. Continuando a andar, o cenário tem um tom tão melancólico que não precisa de uma única palavra para que você possa perceber o quão abalada a personagem está. Um pouco à frente, vemos um mundo totalmente em ruínas e fragmentado. Junto a isso, um pensamento de culpa. Eu poderia ter feito algo. Eu poderia ter sido melhor. Poderia ser diferente. Por que eu deixei isso acontecer? Uma dúvida surge. Como vai ser a partir de agora? Quando você encontra a mão de uma estátua, a personagem começa a chorar, conseguindo finalmente encarar o sentimento de negação e para o segundo estágio do luto. Raiva. Segunda fase do luto, a dor intensa transforma em frustração e revolta, podendo ser direcionada a médico, famílias, religião ou a própria pessoa falecida. Essa que é a representação pela cor vermelha. com várias tempestades momentâneas representando a raiva e a fúria da perda. Raiva sendo uma das fases de luto onde procuramos alguém ou algo para culpar. Às vezes essas pessoas não possuem relação com o ocorrido, ou nos culpamos
por algo mesmo sabendo que não temos culpa e sentindo cada vez mais raiva? Ou nós culpamos por algo mesmo sabendo que nós não temos culpa? A primeira habilidade que nós conseguimos nos brinda como rochas e usamos para nos brindar contra a raiva que nos impede de avançar e seguir no nosso caminho. Novamente caímos em um buraco onde tudo se torna cinza. Lá embaixo encontramos uma espécie de espelho em uma sala com várias estátuas rachadas e vasos quebrados. E quando usamos a nossa habilidade, começamos a aparecer cada vez mais borboletas pretas e somos jogados para cima. Ao meu ver, essa é o ápice da raiva quando jogamos tudo para fora. Nossa raiva, angústia e superando toda a raiva dentro de nós. Ao sairmos do abismo, vimos as mesmas cores avermelhadas, porém agora sem tempestade. É como se víssemos o mundo de uma forma mais calma. Ao ver uma estátua, novamente se inicia outra fase. Barganha. Terceira fase do luto, a tentativa de controlar a situação ou reverter a perda, através de uma negociações intensas, frequentemente envolvendo a culpa e o pensamento "e se?". Ao passar a raiva, nós encontramos perdidos, porém é um mundo com mais cores. Aqui o verde remete à esperança, um rumo e com uma certeza de tudo vai melhorar. O cenário agora é mais vivo, com vários tons de vermelhos, verde e cinza. Porém, tem uma forma mais relaxante, uma trilha sonora mais tranquila e calma. À frente, na floresta, encontramos um amigo, um ser em formato de quadrado. A primeira vez ele parece ter medo de nós. Mais à frente ajudamos ele a se alimentar. Uma forma de gentileza. Ao me ver, é uma forma de tanto achar alguém ou algo para ocupar aquele espaço que agora está vazio. Quando ajudamos ele a se alimentar, ele começa a ser mais amigável e até nos ajudar a passar dessa fase, perdendo o medo de se aproximar de nós. No fim da caminhada, nos separamos. Porém, ele deixa uma lembrança, uma estrela que mostra o caminho que devemos seguir. Ao entrar nas ruínas, somos levados para cima, onde encontramos novamente aquelas borboletas pretas. Elas se unem e formam um pássaro preto gigante. Pássaro representa o nosso medo, medo de esquecer, medo de continuar em frente. Derrotando o nosso medo, nós conseguimos seguir em frente e encontramos outra estátua. Agora, passamos para o próximo estágio, um dos mais cruéis e longos. Depressão.
Quarta fase do luto. Fase de tristeza profunda. Reflexo e solidão. A pessoa reconhece a realidade de perder alguém e sente um impacto emocionalmente profundo. É uma fase que me emocionou, já estava emocionado antes, mas trilha sonora se destaca profundamente das outras. Agora é um azul bem frio, com uma música bem melancólica e triste. O cenário tomado pelo azul e chuvoso. A frente reflete totalmente o que o personagem está sentindo. Seguindo em frente, nós descemos em um lago que cada vez mais profundo, escuro, refletindo cada vez mais o sentimento de vazio, tristeza e solidão. Quanto mais descemos, mais essa sensação. Em uma parte profunda, achamos uma tartaruga e ajudamos ela a acordar. Ela vai iluminando nosso caminho e nos ajudando a seguir nas profundezas desse oceano. Aqui a tartaruga significa alguém especial, amigo, família ou alguém que já passou por isso e nos ajuda a passar por essa fase. Vemos a estátua novamente. A personagem começa a chorar, como se todos os sentimentos são liberados de uma única só vez. Raiva, negação, tristeza e dor misturando e jogados para fora de uma única só vez. Porém, mais uma vez aparece um monstro de sombra. Veio em formato de um pássaro que começa a te perseguir e se transformar em uma enguia. Quando seus medos estão quase te consumindo, vem a tartaruga que te ajuda novamente, te protege do medo, te assombra. Nós ajudamos a sair do abismo profundo e sombrio. Finalmente
a última fase do luto, a aceitação. A última fase do luto não significa esquecer ou ficar bem subitamente, mas sim aceitar a nova realidade, a ausência física e aprender a viver com ela, integrando a perda à vida. Agora vemos o cenário com várias cores, mesmo estando à noite, um céu estrelado e uma trilha sonora bem mais calma. Com vários desafios que nos leva de um lado para o outro, nós subimos aos céus estrelados. Porém, temos um monstro que ganha a forma da personagem, sendo uma metáfora que mostra que nós que nos assombramos era nós mesmos. O medo que sentimos é o que nos impede de avançar. Como na vida é algo que temos que enfrentar nós mesmos, lutando contra a raiva, a angústia e o nosso medo. O medo que nos devora, trazendo de volta aquele cenário em ruína, toda cinza e triste. Agora vemos o real acontecimento, a perda de alguém que amamos. Agora nos resta aceitar o que aconteceu. Voltamos a cantar. Agora a estátua que está fragmentada começa a reconstruir lentamente junto com o canto lindo da personagem. Mesmo o medo se misturando com a aceitação, mesmo a tristeza vindo, a melodia não para. Mesmo com o medo tentando a consumir. E de repente uma segunda melodia aparece. Aqui pra mim representaria as lembranças de um momento que já foi, mostrando que tudo aquilo já passou, que por mais que a solidão fique, você ainda lembra que foi bom os momentos juntos. O cenário retorna às suas cores, agora mais vívidas, com uma melodia extraordinária, demonstrando o sentimento real da superação. A mistura de todas as cores, agora não mais aquele sentimento de tristeza, raiva ou dor, e sim sentimentos bons. Enfim, a aceitação da despedida. Gris é um jogo fantástico que, mesmo sem dizer nenhuma palavra, você conseguiu entender tudo.
Mesmo no momento de raiva, angústia, tristeza, foi um momento que real se transforma aos poucos. A aceitação vem aos poucos. A solidão pode ficar, a lembrança pode ficar, mas os momentos bons que tu passa por alguém sempre prevalecerá. Então, esse é o final de um jogo incrível. Então, dá a beleza e a profundidade que não precisou de uma única palavra para nos mostrar tudo. O visual é incrível, uma trilha sonora impecável e uma jogabilidade que não é cansativa. Mesmo com os puzzles, você sente que é um jogo mais linear e tem um caminho, mostrando todas as fases do luto e como passar por elas, que nos mostra a dificuldade da vida, porém de uma forma totalmente artística. Sim, ficamos por aqui. Vejo vocês nas próximas. Falou!